Amados e queridos ministros convencionais, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para você, para o senhor obreiro, senhora, que desde quando você nasceu, Deus nunca lhe perdeu de vista. Você é uma ovelha preciosa e querida do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele tem promessa em sua vida. Ontem no áudio, meu celular deu uma travadinha, então agora estou regravando a mensagem de ontem, que o Espírito Santo tem me encurralado, o Espírito Santo tem me questionado para me transmitir essa palavra. Gostaria que todos os ministros convencionais participassem e pudesse passar para outras pessoas essa mensagem da parte de Deus. Abra a vossa Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 8, nós estaremos lendo juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que tende diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom a exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Que esta palavra possa ser suficiente para te encher de paz, de consolo, de força, de fé, de ânimo e coragem. Ontem nós ouvimos uma palavra muito forte da parte de Deus na instrumentalidade do pastor João Batista Farias, pastor presidente do Ministério Rosa de Saron, ali no Cristo Rei. E nos chamou bastante atenção para que nós possamos despertar pela causa do Evangelho. Em todo tempo, se os obreiros observar bem, houve perseguições, houve prisões, houve cala-boca, houve escape, houve providência, houve socorro. Teve uma vez que Silas e Paulo estavam na prisão por causa do Evangelho, perseguições, mas assim mesmo eles não pararam. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos e salmodiavam ao Senhor. Então, em qualquer situação, principalmente agora que o mundo passa por essa crise de ordem mundial, nós devemos estar em constante oração, de vez em vez olhando para o céu e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. A qualquer momento, o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Pois a Bíblia diz que será no abrir e fechar dos olhos. Isso são sinais. Deus está no comando. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos não fala com o subordinado deitado. Levanta-te e põe em posição de reverência. Isto não significa posição de sentido, ombro, arma ou apresenta arma, mas sim
a posição de joelho e flexão. Por isso eu tenho convocado todos os dias, todos os ministros convencionais, obreiros e obreiras, para tirar o plantão de oração. A gente sempre escuta a missionária Rosalina Gomes dizer que nós devemos integrar, ser íntegro, uma integração de um dia na evangelização, de um dia na palavra, de um dia na oração. É um período integral. Então, voltando a esse texto, eu quero intitular este tema que Jesus Cristo, ele conta com você de pé. Jesus Cristo conta com você de pé. À medida que compreendemos a obra de Cristo no Calvário e as misericórdias do Altíssimo em nosso favor, aí está a peste, a praga, mas a misericórdia do Altíssimo, ela está em nosso favor. O governo federal, Jair Bolsonaro, falou na rede nacional, na rede das televisões, a favor dos pastores, a favor da igreja, dizendo ele sabiamente, pelo Espírito Santo, que as portas da igreja não podem fechar. É o último lugar de refúgio. E agora vem de novo o presidente do Brasil, pela primeira vez na história, um presidente brasileiro, um governo de Estado, ele abre a sua boca e diz que os trabalhos dos pastores são um serviço essencial. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Serviço essencial que não pode parar, que não pode fechar, que não pode recuar, que não pode cessar. A obra de Deus, ela deve estar em primeiro lugar. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui está, devemos ter somente uma reação, porque o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, ele está do nosso lado. Não significa que ele não está a favor do mundo. Está para que o mundo venha se arrepender, para que o mundo venha converter, para que os obreiros venham pregar o evangelho de restauração, o evangelho de cura da alma, um evangelho de paz, de salvação do marido, da mulher e dos filhos, da salvação de famílias. Então, o Altíssimo, o nosso Deus, ele está ao nosso favor. Devemos ter somente uma reação, entregar-nos completamente em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qualquer sacrifício que se já faz hoje, um obreiro, um irmão, às vezes um sacrifício de limpar o templo, ele não quer. Eu lembro uma história, um testemunho do magistrado, que ele era juiz de direito, e ele era evangélico. E um dia, alguém do fórum passou em frente da igreja e viu aquele juiz com rodo, com vassoura, pano e balde na mão, lavando a calçada da igreja. Alguém olhou assim e ficou chamando a atenção daquela pessoa, mas aquele ali parece o juiz, é o juiz. Juiz precisa de Jesus, coronel precisa de Jesus, advogado precisa de Jesus, médica precisa de Jesus, governo precisa de Jesus, reis da terra precisa de Jesus. Somente o Senhor Jesus, ele pode curar e sarar a terra. Nós devemos continuar com o nosso propósito buscando a Deus em oração. Procura apresentar-te a Deus com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aquele rapaz trabalhava no fórum. No dia do expediente, ele foi até no gabinete do juiz e disse: Excelência, o senhor não é juiz? Eu vi o senhor com a vassoura, com o balde, com o pano e com o rodo na mão, lá na frente da igreja. Ele disse: eu sou juiz. Aqui no fórum, eu sou juiz. Mas lá fora, eu sou um servo de Deus, e aqui também, eu sou um servo de Deus, porque no meu coração paira a salvação, a vida eterna, porque eu conheço
as Sagradas Escrituras. Eu tenho o temor de Deus. E ele explicando ali para o seu assessor o que é a salvação. Então, a humildade, a Bíblia diz que a humildade ela vai na frente da honra, ela precede-se a honra. Apresentou-se um soldado ao sargento e disse: sargento, o senhor pode me atender? Eu tenho um pedido a fazer. O sargento olhou para o soldado e disse: pode. Você é do meu conceito. Você está sendo soldado do conceito de Jesus. Você está sendo do conceito do Espírito Santo. Você está sendo do conceito de Deus. Como que está a sua nota? Você está com boa nota ou com má nota? Você é daqueles obreiros que está pronto, preparado para o sacrifício, a ponto de entregar sua própria vida a favor do Evangelho, a favor da causa de Deus, a favor da obra de Deus, se isto for necessário? Ou você é fujão, fujão como Jonas, escondendo, querendo ocultar, às vezes até sendo sanguessuga. Na CGASMIB, graças a Deus que não tem sanguessuga. Todos os meus obreiros de cooperador, bispo, apóstolo, pastor, pastora, missionário, missionário, são diligentes, são leais, são fiéis à obra de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então aqui o Senhor Deus, no capítulo 12 de Romano, ele pede para nós apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Será que você é um obreiro obediente, subordinado, ou você é daqueles que diz assim no altar, no púlpito, com o microfone: faço o que eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Pois Jesus Cristo, ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Se nos for pego pregando o Evangelho, com a porta aberta, sem sacrificar ninguém, e se nós formos presos pelo nome de Jesus, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles obreiros que forem perseguidos por causa do Evangelho e por causa do nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer que o cristão deva viver em completa consagração ao Senhor. Você deve fazer o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se for para errar, mas que nós erramos fazendo a vontade de Deus e não a vontade dos homens pecaminosos. Observa bem o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. O cristão deve viver uma vida completa em consagração ao Senhor, na busca de uma vida santa, o que inclui também o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçai o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, salvará tanto a ti quanto os que te ouvem. Cuide da sua saúde, proteja a sua saúde, proteja a sua família, proteja a tua casa, mas proteja também a causa do Evangelho, proteja também o templo, a Jerusalém de Deus. Eu estou com saudade da igreja, eu estou com saudade do rebanho, eu estou com saudade do movimento pentecostal, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Aleluia! Alegrei quando me disseram: vamos na igreja. Salmo 122. Alegrei quando me disseram: vamos na casa do Senhor. Aleluia! Em busca de uma vida santa,
É lá na igreja, é lá do altar que o Senhor ministra a bênção a favor do rebanho. O que inclui também o corpo, pois esse deve ser instrumento de justiça e não de pecado. Quantas pessoas que são autoridades constituídas, que em vez de usar o corpo para a obra de Deus, para a santificação, para a purificação, para exemplo de outras pessoas que precisa converter, ele está usando o corpo como um instrumento de injustiça, mas que nós, os obreiros do Senhor, possamos usar os nossos corpos como templo de justiça e para a glória do nome de Deus. E não para cometer pecado e pecado e pecado. A Bíblia diz que o pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus gera vida e vida eterna. De igual modo, a mente do servo de Deus precisa ser renovado. Você está renovando a sua mente com o quê? O que você tem no seu pensamento? O que você tem na massa cinzenta? O que você tem no andar, no pensar, no falar, no deitar, no agir? O que é que você tem, obreiro santo? Sua boca é santa, sua mente é santa, seu caminhar é santo, seu terno é santo, sua igreja é santa, sua casa é santa, e você deve ser um santo homem de Deus. Charambarabás, miricandarás. Encha do Espírito Santo, encha de alegria, encha da vontade de anunciar o Evangelho santo, puro e verdadeiro, que é a palavra de Deus. Eita glória! A mente do servo de Deus precisa ser renovada, a fim de rejeitar os padrões do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como que está a sua mente? Como que está a sua massa pensante? Como que está a sua massa cinza? Como que está a sua memória? O que é que você tem pensado? Pois a Bíblia diz, meu querido, minha querida, que a mente deve ser uma mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo e sabemos de todos os acontecimento. A mente do servo de Deus precisa ser renovada a fim de rejeitar os padrões do mundo. Isso ocorre quando damos ouvido ao que o Senhor declara em sua palavra. Somente ela tem o poder de fazer a mudança necessária em nosso entendimento. Como que está o seu entendimento? Como que está o seu pensamento? Como que está a sua atitude? Desse modo, poderemos experimentar a vontade divina, a qual é boa, agradável e perfeita em todos os sentidos. A graça que nos foi dada é a origem de todo o nosso relacionamento com o Pai. Como que está o seu relacionamento com o Pai? Como que está o seu relacionamento com a igreja? Como que está o seu relacionamento com o dízimo, com as ofertas, com a gratidão, com a solidariedade, com o serviço social, fazendo bem para alguém? Como que está o seu relacionamento com o Pai? Amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por essa mesma graça recebemos os dons, a habilidade para o serviço no reino de Deus. Qual que é a sua habilidade no serviço da igreja, no reino de Deus, que opera segundo a medida da nossa fé? Como que está o percentual, a porcentagem da sua habilidade e da sua fé?
Para você fazer a obra de Deus, você precisa ter habilidade. Você precisa ter sabedoria. Receba fé, receba sabedoria, receba humildade, receba obediência para fazer melhor a obra do papai. O papai está exigindo de você. Seja sincero com Deus, com a obra de Deus, com o relatório da igreja, com os pagamentos das contas. Seja sincero com a obra de Deus. Habilidade e fé para executar o serviço no reino de Deus. Tem que ter habilidade e fé para o serviço do reino de Deus, que opera segundo a medida da fé. Nesse texto, nós observamos, são listados alguns deles. O seu dom é de profecia, que haja profecia. Se é ministério, que haja o ministrar. Se é ensino, que haja dedicação no ensino. Se é exortar, que haja dedicação na exortação. Se é contribuição, você está com a mão requita, com a mão paralítica, você não quer contribuir. A oferta, o dízimo, a contribuição, Deus está de olho em você. Presta atenção na obra de Deus. A obra de Deus, ela vai continuar, ela vai marchar, mas você precisa ser um instrumento completo da obra de Deus. Liderança. Como que está a sua liderança? Você considera seus liderados? Você cuida do liderado? Você conhece o estado das suas ovelhas? Como está a sua liderança? Como está? E se Deus passar o prumo? E se Deus passar a revista? E se Deus olhar seu coturno, que é a preparação dos pés no Evangelho? Como que está a sua contribuição no Evangelho? Henrique Tiambalá Sorianda. Escuta, 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 ó obreiros, a minha palavra. Coloca o crédito na minha palavra. Coloca a unção na minha obra. Faça a minha obra com amor, não por obrigação, não por dever, mas porque você também foi alcançado com amor, o amor que foi derramado do coração de Deus para o coração de Jesus, através do Espírito Santo. Você, eu e muitas pessoas foram alcançados. Seja grato a Deus, aleluia, e faça a melhor obra para Deus aqui na face da terra. Como que está a sua liderança? E a misericórdia? Você é daqueles que tem misericórdia ou você é daqueles que não tem misericórdia? Que quer só apontar o dedo, que quer só mostrar o defeito, que quer só acusar, que quer só falar mal. Enquanto isto, você devia estar fazendo melhor a obra de Deus, para que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja glorificado. Se tiver misericórdia, eu terei misericórdia. Se tiver perdão, eu terei perdão. Aleluia. Assim, com esta recomendação do apóstolo Paulo, a igreja de Romanos, que hoje serve para nós, nós devemos exercer o nosso papel com os dons a favor da obra de Deus. Romanos 12, versículos 6 e 8. Aleluia! Diz assim: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que exorta, use esse dom exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Já que você vai perdoar alguém, perdoe com alegria. Perdoe por completo. Esqueça aquele pecado do irmão, esqueça aquele pecado da irmã, joga para o mar do esquecimento, conforme Deus fez também com os nossos pecados. Ele lançou no mar do esquecimento.
Somos diferentes quanto aos talentos, a personalidade e a história de vida. Mas, apesar disso, somos um só corpo em Cristo, porque temos o mesmo Espírito habitando em nós, o mesmo Evangelho, a mesma palavra de esperança, a mesma fé e um só batismo. É necessário que cada um de nós usa as suas aptidões a fim de que o reino do Senhor e o seu amor se manifeste na igreja e também no mundo, para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, meus obreiros, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Trazei todo dia na casa do tesouro, para que na minha casa haja mantimento. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, do qual dela venha grande abastança. O ímpio está punindo o ímpio nas suas gangues, nas suas organizações criminosas. Quando existe um subordinado que não cumpre a voz da liderança lá na gangue, ele é punido com uma salva. Ele passa num corretivo. Ele é disciplinado e às vezes até morre com a disciplina. No presídio, como disse ontem, eu comandei o presídio aqui no Carumbé. Eu lembro que quando havia um preso que cometesse um delito que não era do mesmo astral dos presos, ou que não obedecesse naquela cela, naquela ala, sabe o que os presos faziam? Os presos ligavam um fio de energia no padrão, aumentava a carga de descarga da energia que passava ali para 400 volts e descascava as duas pontas do fio, amarrava ali na grade e colocava um saco de pano cheio de sal e molhava o saco, mas molhava com muita água para o camarada levar o choque ali terrível. E aquele que era punido era colocado ali, as duas mãos seguradas na grade, e quando ele segurava na grade e que ele encostava na grade, com aquele choque de 400 volts, ele era voado. Tinha uns que já caíam morto, sem vida. Então essa é a punição do ímpio punindo o ímpio. E para Deus, por que não vamos fazer melhor? Por que não vamos fazer com amor? Nós conhecemos a palavra da salvação. Nós conhecemos a palavra que podemos pregar para os governos, para os reis, para as autoridades constituídas. Nós, os pastores, cuidamos de uma parte muito essencial, que é a parte da alma, que é a parte da família, que é a condução do povo para morar no céu. Então vamos dar o melhor de nós, vamos participar das atividades, vamos participar da convenção, pois a CGASMIB é um órgão federativo, é um órgão de trabalho, é um órgão forte, é um órgão que tem aprovação de Deus. A CGASMIB, Convenção Geral de Ministros, Igrejas Evangélicas do Brasil. Coopere, tem amor. Eita glória! Deus te ajude e Deus te recompense e você possa entender com precisão o que Deus está falando e o que Deus requer de cada um de nós. Vamos fazer a obra mais e mais. Deus poderoso, guarda o teu filho, guarda a tua filha, guarda todos os ministros convencionais, abençoa todas as igrejas, todos os ministérios, abençoa o presidente da República, que está a favor do Brasil, a favor dos pastores da igreja. Usa ele com a autoridade que ele tem e mais um pouco. Abençoa a nossa pátria, abençoa outros países que está passando essa crise. Cessa, Senhor, passando o teu apar na terra. Tu está sarando a terra. O povo precisa ouvir e cumprir os mandamentos de Deus.
Jesus. Pai, fala nos nossos corações, abençoa todos os pastores, abençoa a CGASMIB, que é a Convenção Geral de Ministros e Igrejas Evangélicas do Brasil. Guarda, Senhor, teus filhos e as tuas filhas. Abençoa todos os lares e todas as famílias da terra. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa todas as autoridades constituídas, civis, eclesiásticas e militares. Guarda, livra do mal e do perigo. Deus, imuniza a tua igreja, que é organismo espiritual e que é soberana. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra com uma ordem divina. Ó Senhor, abençoa o mês de abril. Abençoa todas as famílias da terra e abençoa a nossa pátria, o Brasil. E abençoa a CGASMIB, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações e a comunhão e o gozo do Espírito Santo e a paz e a saúde e a prosperidade e a fé esteja sobre todos os obreiros e sobre toda a igreja de Deus. E juntos nós dizemos amém.